a gente vai aprender algumas utilidades do pincel e como a gente pode fazer para ele se tornar um pouco mais funcional durante o nosso trabalho. A gente aprendeu um pouquinho já sobre as ferramentas básicas, né, e como ele funciona, como a gente aumenta e diminui a opacidade, é sempre clicando no Alt, pro lado, pro outro para aumentar o tamanho, para baixo e para cima para aumentar e diminuir a dureza. É a mesma coisa que a gente vira aqui também, que a gente pode mudar o tamanho e aumentar ou diminuir a dureza. Só para recapitular, dureza, ele fica sem nenhuma opacidade na volta, e quanto menor a dureza, mais opacidade. Dá para ter um meio termo também, fica assim. Só que esse não é o único pincel que a gente tem. Ele, assim como as fontes, mas a gente vai ver um pouquinho sobre isso, tu pode baixar os pincéis que tu quer e tu vai ter aqui, ó, várias opções de pincéis. E aí depende do que tu quer fazer. Por exemplo, aqui tem muita opção, que eu baixei essas opções, pode fazer folhinhas, pode fazer várias outras formas, e aí não precisa procurar um vetor específico, porque o pincel pode servir para isso. E tem um que eu gosto muito, que é esse de smoke. Às vezes a gente quer dar uma diferenciada no carro, ou colocar uma fumaça no fundo, já tem o pincel para isso. E é a mesma coisa, a gente pode diminuir o tamanho e a gente pode diminuir a opacidade. A opacidade dele vai ficar bem fraquinha, quase não dá pra ver. E também tu pode alterar aqui, tudo fica bem visível. Tem algumas coisas que são legais da gente aprender, que é, por exemplo, às vezes precisa fazer uma seta e tu não quer procurar uma seta, não quer ter que fazer uma retinha, quer fazer uma coisa mais diferente, a gente pode usar o pincel. Dá pra pegar ele aqui, colocar ele no tamanho pequenininho, aqui na mão mesmo. Acho que 3, mais ou menos, tá bom. E a dureza no máximo, nesse caso. Daí, a gente vai fazer assim, esse formato, ele fica meio ruim, né? Quer fazer uma seta diferente. Para resolver isso, a gente vai aqui na suavização. Se a gente coloca a suavização alta, ele vai suavizar o nosso traço. Por exemplo, em vez de fazer aquele traço todo torto, ele vai fazer de uma forma mais lenta, né? Um caminhozinho reto. Ó, quero ligar as cordas ao capacete. Ele tende a fazer um traço arredondado. Então, se eu quero fazer uma setinha, alguma coisa assim, posso usar a forma ali. E se eu quiser também posso usar assim. Claro que não ficou perfeito, né? Mas dá pra gente trabalhar melhor nisso. E a diferença, né? Por exemplo, tentar fazer a mesma coisa aqui embaixo. Do pincel até a chave aqui. Sem a suavização, fica uma clara diferença entre um e outro. A gente pode usar o pincel pra fazer, olha, muita coisa. E esse aqui eu baixei, não é do Photoshop. Eu vou pedir para deixarem o link desse pacote de pincéis que eu uso, porque tem uma variedade muito grande. Tem tudo que é tipo de forma, assim. Pode fazer textura com pincel, pode fazer algum detalhe. É legal também, a gente pode fazer uma máscara. Por exemplo, coloquei esse texto aqui. Quero criar uma máscara, venho aqui em criar máscara. A gente ainda vai aprender melhor sobre como trabalhar com as máscaras e tal. Mas nesse caso é legal usar o pincel para fazer, por exemplo, isso, ó. Tô com esse pincel selecionado. Esse daqui, ou de canvas. E aí, se eu for na camada, como qualquer outro pincel, preto e branco, inclui e exclui o que tá na arte sem apagar de fato, né? Eu posso só apagar aqui a máscara e volta tudo normal. E aí eu posso colocar alguns detalhes assim, ó. E é isso, tipo, como se fosse um giz, por exemplo, para dar alguns efeitos bacanas. E aí depois, só excluir, não quer fazer de novo, é bem tranquilo. Tu pode usar isso trabalhando também na opacidade, tu pode fazer ele um pouquinho mais fraco, conforme tu põe por cima, apaga mais. Dá pra fazer com ele menorzinho também, fazer uma coisa mais específica. E depois a mesma coisa.
Quer apagar, apaga, ou vem com o branco em cima e é isso aí, basicamente. Outra coisa que é legal de trabalhar, por exemplo, aqui nas configurações do pincel, o espaçamento. Aqui no espaçamento a gente faz ele ficar realmente espaçado mesmo, né? Bem o que diz. Eu posso usar aquela técnica de fazer a setinha com o pincel pequenininho e com bastante espaçamento. Ele vai ficar... A opacidade tá baixa. Ele vai ficar pontilhadinho além de tudo. Depois, só volta ao normal, sempre aqui nas configurações do pincel. E se não tiver aqui nos fixados, a mesma coisa. Sempre aqui, janela. E aqui tu sempre vê o que tu quer colocar. Se tu quer colocar o caractere, o meu já tá ali, por exemplo, vou colocar cores, degradê, estilo de caractere, forma, tudo aqui. Pincéis aqui, por exemplo. Tudo vai vir aqui pra essa barra. E é isso.